Bem-vindo a mais uma palestra transformadora de Krishnamurti. Essa é uma oportunidade única para explorar a mente e as possibilidades da consciência. O que estou a dizer é um fato. Não é uma invenção, uma aberração psicológica. É realmente o que está acontecendo dentro de cada um de nós. Queremos líderes, queremos alguém que nos diga o que devemos fazer. E como temos medo de estar sós, corremos para alguma espécie de abrigo, de refúgio. E desse modo a mente se torna mesquinha. E os seus deuses, suas contrariedades, suas disciplinas, são igualmente mesquinhos. Se percebemos isso realmente, há um desafogo, uma libertação, sem que façamos nenhum esforço. Me parece que esta é a coisa importante, a única coisa importante. Verificar a maneira de nos libertarmos do ego, cujas atividades são sempre estreitas, limitadas e interesseiras. Quanto mais lutamos contra a limitação, tanto mais forte se torna a limitação. Se a percebemos, porém, se estamos conscientes dela e se sabemos escutar o que se diz, então esse próprio escutar nos porá em liberdade, de modo que poderemos olhar o problema de maneira nova, o que significa ter a mente não corrompida. A dificuldade existente em tudo isso é que temos medo das consequências de largarmos o que temos na mão, de não pertencermos a nenhuma organização, de não nos chamarmos patriotas. Temos medo de estar sós, de não termos nenhum ponto de apoio. Mas para achar o que é real, precisa estar só, não acha? O mundo, evidentemente, está nas redes da ilusão, do ódio, do medo, com todos os respectivos absurdos e brutalidades. E, por certo, para se descobrir o que é verdadeiro, temos de sacudir tudo isso de nós. Não acha? O que realmente significa estar só. Entretanto, ninguém pode estar só mediante vontade ou por ato da volição. É como reconhecer uma coisa que é falsa. Quando se percebe o falso, se apresenta aquilo que é verdadeiro. Perceber o falso não é um ato de vontade, mas cria sua ação própria. Acho que esta é a coisa verdadeiramente importante. Pois de que se necessita hoje em dia não é mais saber, não são novas crenças, do comunista ou de outra ordem, mas de indivíduos que sejam capazes de compreender todo este conflito, capazes de perceberem com lucidez, com a mente não corrompida. Indivíduos que, por essa razão, são uma luz para si mesmos. Não pode ser luz para você mesmo se é tão somente um acessório da máquina social, pois isso tem muito pouca significação. Penso que a verdadeira revolução não é uma revolução econômica ou política, mas a revolução psicológica, profunda, que nos faz reconhecer o falso como falso, fazendo assim surgir o novo, o real, o verdadeiro. Vou responder algumas perguntas, mas antes de começarmos a apreciá-las, me parece importante averiguarmos o que é um problema. Um problema só existe quando lança raízes na mente. Quando uma questão lança raízes na mente, ela se torna um problema. E a mente tem então de resolver esse problema. Entretanto, como suas raízes estão na mente condicionada, o problema se torna insolúvel. E é possível não permitirmos que nenhuma questão se nos enraize no espírito, se dando atenção direta e imediata assim que surge. Mas não podemos atender diretamente a questão se a condenamos, se ficamos identificados com ela, se de algum modo a julgamos. Porque o nosso julgamento, a nossa condenação, a nossa comparação é produto do nosso condicionamento.
e, portanto, só torna o problema mais forte. O importante, pois, é que consideremos qualquer problema sem condenação, sem compará-lo com outra coisa, e isso é muito difícil porque somos criados, desde crianças, para comparar, julgar, avaliar, e dessa maneira criamos a dualidade, o conflito. Mas é possível considerarmos o problema, qualquer que ele seja, sem deixarmos que ele se enraize em nossa mente, isto é, sem o compararmos, julgarmos, condenarmos, sem nos identificarmos com ele. O que estou dizendo não é difícil. Se observar o processo do seu próprio pensar, tem um problema porque o deixou enraizar e para ficar livre dele, ou procura a sua solução, ou o condena, ou o afasta de você, pensando noutra coisa, ou a fugir dele, o que só serve para torná-lo mais forte. Mas se pode examinar realmente o problema, sem tendência para condená-lo, sem tendência de identificação, então, por certo, o problema assume uma significação de todo diferente, não é verdade? Como dizíamos, o problema só existe quando aprofunda suas raízes em nossa mente. E a mente, que absorveu o problema, a mente onde a semente do problema já criou raízes, é incapaz de o resolver, por mais que lute com ele. Para compreender o problema, a mente deve estar verdadeiramente tranquila. E só está ela tranquila quando não há tendência para a condenação, a identificação ou a comparação. E quando a mente está tranquila, pode então existir algum problema? O problema só existe porque estamos em confusão. E a confusão surge quando procuramos alguma espécie de solução para o problema. Ou quando estamos seguindo algum sistema ou projetando a sombra de algum dogma ou crença, ou quando estamos tolhidos pelo nosso saber. Se pudermos compreender, porém, o processo pelo qual o problema surge e deixarmos, portanto, de condenar e de comparar, haverá então algum problema? É claro, não se pode responder, pois nunca experimentou nenhuma dessas coisas. O que está acostumado a fazer é condenar, comparar ou se identificar com o problema. E é dificílimo ficarmos livres desse processo. Portanto, só fomos preparados para comparar e pensamos que pela comparação compreenderemos. Ora, por certo, a compreensão não pode vir pela comparação, pela prática de atividades de todo gênero, mas só quando a mente está muito tranquila, não perturbada. Temos muito medo de uma mente que não esteja ocupada. A mente, porém, que só está ocupada é uma mente pequena. Não importa se ocupada com a mais alta ciência ou com as atividades corriqueiras da cozinha ou do emprego. Essa mente é incapaz de ser livre. Como estamos sempre ocupados, quando o problema surge, somos incapazes de resolvê-lo, visto não compreendemos o processo integral do nosso pensar. E como não podemos resolver o problema, apelamos para os líderes, para os livros, para o saber, para a religião. Tudo isso produto da nossa confusão e da confusão dos nossos guias. Assim, pois, ao apreciarmos essas perguntas, não pode haver nem sim nem não. Não há resposta para a vida, só há viver. Nós, porém, tornamos o viver um problema. No nosso viver não há alegria, não existe a verdadeira felicidade que vem quando estamos desacompanhados, naquela liberdade onde e só nela pode despontar a realidade. Pergunta: como se pode alcançar a paz exterior permanente? Krishnamurti. Se pensa que a paz é uma coisa que se alcança, que se obtém como um resultado de uma
recompensa? Ou a paz nasce quando compreendemos os vários fatores produtivos de perturbação? É como um homem que está cheio de ódio desejar o amor. Poderá ele praticar o amor? Isso, porém, nada significa. Se compreendermos integralmente o processo do ódio e do amor, então talvez possa nascer o amor. Mas, como deve saber, a dificuldade está em que desejamos encontrar paz, embora sejamos violentos. Queremos encontrar o amor enquanto estamos semeando o antagonismo e o ódio. Quando há temor em nossos corações, nós, sem compreendermos esse temor, sem compreendermos o que significa esta perturbação, fugimos dela a fim de acharmos a paz. E por isso existe a dualidade em nós. O problema, pois, não é de como alcançar a paz, mas sim de saber o que é que nos está impedindo de compreender as causas geradoras da perturbação, do caos, do sofrimento, da luta, da dor existente em nós e fora de nós. Por certo, se pudermos compreendê-las, haverá paz, e não teremos de procurá-la. Se buscamos a paz, estamos fugindo do que é. Na compreensão do que é, do real, há a paz. Veja, por favor, que isso não é uma teoria. Se realmente examinarmos este problema do porquê a mente está perturbada e se o compreendermos, então, sem gerarmos nenhuma ação esquizofrênica, nenhum processo dual, nenhum conflito interior, encontraremos a paz. A paz não é resultado da disciplina. A paz de espírito não se realiza por via da compulsão ou do exercício, sob qualquer forma, porque isso impõe uma limitação à mente. A mente pequena não pode ter a paz. A mente pequena, que pratica várias formas de disciplina, que procura a paz, jamais a encontrará. Poderá achar alguma espécie de consolação, de satisfação, mas isso não é a paz. O importante, pois, é que se compreenda por que razão a mente está sujeita a ser perturbada. Que é essa perturbação? Basicamente, fundamentalmente, não surge ela quando existe um impulso constante para sermos alguma coisa? O desejo de resultado, o desejo de auto-melhoramento, o desejo de realizar uma certa ação nobre? Enquanto o indivíduo estiver sendo impelido pelo espírito de competição, pela ambição, tende a haver conflito. Sem começarmos com o que está perto, queremos chegar longe. Mas só podemos ir longe se começarmos com o que está muito perto de nós. E começar com o que está perto significa estar libertado da ambição, do desejo de ser algo, do desejo de ser bem-sucedido na vida, célebre, famoso, uma dúzia de coisas, todas denunciando o eu, o ego. Enquanto o ego existir, tende a haver perturbação. E se o ego busca paz, a tua paz é o resultado, o oposto de uma perturbação. E, portanto, não é paz, absolutamente. Se perceber bem isso, se não ficarmos simplesmente a escutar, mas também experimentando, então a paz surgirá. Mas, para tanto, se requer muito percebimento, muita vigilância, uma vigilância em que não haja escolha de espécie alguma, porque se escolhe, está então de novo imerso no processo de adquirir, de alcançar. O que é importante, sem dúvida, não é que se procure a paz, que se ande atrás de swamis e yogis, dos instrutores à moda oriental, mas que descubramos por nós mesmos como a nossa mente está funcionando e como somos ambiciosos. Pode não ser ambicioso pessoalmente, mas pode ser ambicioso no interesse de um grupo, de uma nação, do partido a que pertence ou de uma ideia. Tendo sido mal sucedidos nesse mundo,
querá ser bem-sucedido no outro mundo. Assim, então, enquanto existir qualquer movimento da parte do eu, tende a haver perturbação e nunca haverá paz. Pergunta: a prática da yoga será útil espiritual e fisicamente? Krishnamurti responde: que vontade nós temos de aperfeiçoar-nos? Acredita que o autoaperfeiçoamento te trará a felicidade ou a realidade? Você pode oferir certos benefícios da yoga fisicamente. Pensa, porém, que o automelhoramento, que significa que o eu se está tornando melhor, adquirindo mais conhecimentos, mais erudição, que o eu está melhorando e se tornando virtuoso. Imagina esse processo acarretará a tranquilidade da mente? Não há, nesse processo, a negação ou o desaparecimento do eu, mas, ao contrário, o eu se está tornando uma coisa melhor e, portanto, está ele sempre lutando. Uma batalha está sendo travada dentro e fora dele próprio. E pensa que isso trará tranquilidade à mente? Pensa que isso é espiritual? O que se entende pela palavra espiritual? Algo relativo ao espírito, algo independente do tempo, algo não fabricado pela mente, não é verdade? Ora, por certo, o real, aquilo que é verdadeiramente espiritual, não é uma coisa construída pela mente e, portanto, não pode ser por ela praticado. A mente é o resultado de muitos dias passados, de inumeráveis experiências, de conhecimentos, influências. Ela é construída através do tempo. E pode a mente, que é resultado do tempo, encontrar aquilo que é atemporal e ilimitado? Você pode praticar virtude à vontade, mas isso, por certo, não é espiritual. Quando a mente, compreendendo todo o processo do vir a ser, está inteiramente livre de toda e qualquer forma de ambição, o que com efeito significa que quando a mente está tranquila de todo e, portanto, não se está projetando no futuro, só então se apresenta aquilo que se pode chamar espiritual. Mas enquanto estivermos lutando para ser espirituais, continuaremos vulgares, mesquinhos e só isso, embora chamemos a coisa por um nome bonito. Pergunta: sinto-me atraído pela sua filosofia, mas se eu fosse segui-la, teria de me desligar da minha igreja. Que me oferece em troca? Krishnamurti responde: seguir outra pessoa é um mal. Escute isso, por favor. Seguir outro é uma coisa má, porque gera autoridade, o temor, a imitação. E quando segue, nunca encontra outra coisa senão aquilo que quer encontrar, ou seja, a sua própria satisfação. O que eu digo não é filosofia. O que tentamos fazer é, com efeito, descobrir com o nosso próprio percebimento o processo do nosso eu. Para descobrirmos o que é verdadeiro, temos de discernir o que é ilusório e o que é falso. Não pode ser guiado para descobrir. Se você é guiado, não há descobrimento. Só há descobrimento quando a mente está muito tranquila, quando não está exigindo, pedindo e quando não tem medo. Temos medo, porém. Por isso endeusamos os guias, por isso temos igrejas e sacerdotes e toda a coleção de absurdos da civilização moderna. Sentindo medo, queremos fugir dele e nos abrigamos num refúgio. E por isso pertencemos a alguma coisa. Não te estou pedindo para que abandone a sua igreja, nem que pertença a alguma igreja. Para mim, tudo isso são atividades infantis que nada significam. Assim como o nacionalismo separa os homens e gera guerras, assim também as religiões, as igrejas, dividem os homens e geram antagonismos. Elas não conduzem à verdade. Embora todo mundo diga que há muitos caminhos para a verdade, não há caminho nenhum para a verdade. É a mente que é livre, a mente que está só, a mente não corrompida e não influenciada.
É só esta mente que a verdade se manifesta. Esta mente que, com efeito, é uma mente sem medo. Portanto, nada se pode oferecer a uma pessoa que quer sair de uma gaiola para entrar em outra. Não nos interessa nenhuma dessas gaiolas, mas tão só a compreensão de nós mesmos. Não estamos na senda da compreensão simplesmente quando estamos livres de uma determinada igreja, de uma determinada organização, nacionalidade ou crença, mas só quando somos totalmente livres, sem medo. E só então a mente pode receber aquilo que é eterno e atemporal. E me parece que só essa mente pode resolver o problema atual, e não a mente que se está tornando mais religiosa, o que significa mais entrincheirada num determinado dogma, ou que está seguindo um determinado sistema de pensamento. Essa mente não é religiosa. A mente verdadeiramente religiosa é aquela que é livre, e que, sendo livre, está tranquila, serena, de modo que a realidade pode manifestar-se. E aquela realidade, criando sua própria ação, resolverá os problemas do mundo, que não podem ser resolvidos pela mente que está carregada de saber, ou a mente que acumula experiência, porque o saber, a experiência, é o resultado do nosso peculiar condicionamento. Ao compreender tudo isso, não só intelectualmente, verbalmente, mas experimentando, verá então que não pertence mais a coisa alguma, porque você é um ente humano total, com pleno conhecimento de si mesmo. Portanto, nunca há perturbação, e sim só aquela paz de espírito, em que a realidade pode manifestar-se. 28 de maio de 1954. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!